Olá! O vídeo de hoje traz para vocês um personagem da década de 20, mas que foi de suma importância para a história de Santa Rita. É o Padre Melibeu. Uma história misteriosa que foi narrada exatamente através das fontes orais e escrita pelo José de Arimateia em Santa Rita e seus vultos folclóricos. Neste livro ele traz várias histórias orais. Tá? Não diz a fonte, mas ele traz várias fontes orais que já era conhecido na cidade de Santa Rita. Mas o Padre Melibeu, ele foi o idealizador das reformas que aconteceram de forma arquitetônica na igreja matriz de Santa Rita, que na época dele ainda não era matriz, tá? Porque a igreja matriz ela passa a ter esse título, esse cargo, esse status, melhor dizendo, em 1939. Mas o Padre Melibeu chegou em Santa Rita para administrar em 1º de janeiro de 1921. Anteriormente, ele já tinha sido reitor de um seminário em Belém do Pará. Tá? Ele governou até a sua morte em 9 de agosto de 1931. Exatamente, sem óculos fica mais difícil. Então, o que acontece? Essa morte dele é que envolve um mistério. Segundo José de Arimateia, ela teria acontecido por causa de uma calúnia. Disseram que ele estava desviando dinheiro da paróquia e não estava construindo a torre da igreja matriz, o que era um plano dele, um projeto dele. Tá? Ele tinha projetado tanto as laterais quanto a torre da igreja. Como a gente vê nessa imagem, a igreja não tinha torre. Tá? E depois ela passa a ter a torre. Então esse projeto, ele também tirou os altares feito de madeira para passar para um altar de alvenaria. Então, todo um projeto nele. Mas interessante é que o cronista Lappenberg Medeiro, jornalista experimental da década de 30 e 40, que viveu em Santa Rita e que escreve o anuário de 1936, ele não fala sobre esse fato. E olha que ele fala de muita gente, né? Mas ele não fala desse fato. Porém, ele, em dois momentos, ele elogia o Padre Melibeu. No anuário de 1936, ele diz: desenvolveu Monsenhor Melibeu uma administração fecunda e honesta. Revela-se um dirigente incansável. Interessante esse elogio do honesto. Mais adiante, no apontamento de 1948, o Lappenberg Medeiro vai elogiar novamente o Monsenhor Melibeu. Por quê? Porque ele não era envolvido com política. Como na história de Santa Rita a gente tem padres muito envolvidos com a política, como no caso Padre Ferreira, que eu falei no vídeo 2 e 3, tá? Aqui o Padre Melibeu não, era diferente nesse sentido. Tanto é que o Lappenberg vai dizer que ele tinha um distanciamento da política e de lutas partidárias. O Padre Melibeu ele era um homem introspectivo e, consequentemente, não frequentava muitos lugares, muitas festas conhecidas da época. Era um homem mais discreto, um homem mais na dele, tá? Porém, ele começa essa campanha para a construção da torre da igreja e os fiéis levavam material de construção, né, tijolos, telha, pedra, todo o material de construção as pessoas estavam levando até em procissão, tá, para doar à igreja. E ele passa por essa calúnia, segundo o pesquisador José de Arimateia, ele passa por essa calúnia e ele infarta na igreja. Porém, essa morte não é relatada no Lappenberg Medeiros, tá? Que conviveu durante a década de 30 e 40 em Santa Rita. Tá? Bem, com a morte do Padre Melibeu, assumiu Francisco Severino de Figueiredo, que eu já falei aqui no vídeo anterior. E depois, no dia 15 de novembro de 1931, chegou o Monsenhor Rafael de Barros. Se eu tiver alguma imagem dele, eu vou colocar aí no vídeo. Tá? Bem, essa torre vai ser concluída no dia 26 de outubro de 1931, faltando apenas 6 dias para completar um ano. Ela foi inaugurada no dia 1º de novembro de 1932, tá? E aquele relógio que a gente vê até hoje na torre da igreja, ele só foi colocado 2 anos depois, tá bom? Bem, uma curiosidade sobre o Lappenberg, sobre o Melibeu, é que, por exemplo, o Lappenberg ele erra a data da morte dele, né? Dizendo que foi no dia 26 de outubro de 1931, né? E no livro de tombo, né? Você tem até uma imagem agora que eu estou passando, no livro de tombo,
ele diz que na página 53 que aconteceu no dia 9 de agosto de 1931 e é escrito pelo Monsenhor Rafael de Barros, tá? Eu não tive o atestado de óbito dele, mas ele foi homenageado pelo João Crisóstomo, prefeito em 1955 até 59, colocou um busto dele na praça, que é ali na Rua do Rio, tá? E também existe uma rua no bairro da Liberdade, também com o nome dele, tá? E Marcos Odilon, em seu livro, tem muitas memórias, né, dele, que é Santa Rita de Ontem e de Sempre, ele fala sobre a imagem, a foto que existia no corredor, né, da matriz de Santa Rita, do Padre Melibeu. Eu acho que essa fotografia está na sacristia hoje, o que seria bastante justo, está exatamente no corredor, projeto arquitetônico que ele sonhou, que ele idealizou e que ele morreu e não concluiu. Então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, acho que é informativo, curte aí e passa adiante, compartilha. Vamos compartilhar o conhecimento, vamos compartilhar coisas boas, compartilhar a história da nossa cidade. Até o próximo.